Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Estamos aí começando mais uma semana. Hoje é dia 31 de outubro de 2016, amém? Eu não vou ficar me alongando muito, meus amados. Queria só dar uma notícia para os irmãos. Tá tendo terremoto direto na Itália. Só ontem, dia 30 de outubro, foram registrados 200 terremotos em um só dia. Pequenos terremotos, intensidade 1 ponto alguma coisa, 3 graus, 2 graus, 4 graus. Até que ontem, às 7h30, 7 alguma coisa da manhã, teve um terremoto de 6,5 graus e deu um grande desastre numa cidade italiana do centro da Itália. E o pessoal fica preocupado comigo, né? Eu sei que o pessoal está sempre perguntando, Ana, tudo bem, tudo bem? Principalmente aqueles que não sabem que eu moro no sul da Itália. Então, só para dar uma satisfação, eu estou bem, minha família está bem, nós não tivemos, nem sentimos o terremoto. Tem alguns irmãos nossos na Itália, né? Eu tenho uma irmãzinha mesmo ontem que me mandou uma mensagem mandou uma mensagem dizendo que lá onde ela estava, eles perceberam, né, o terremoto, que tremeu lá também, mas ela tem uma casa reforçada. Me disse que o terremoto lá na casa dela, se tiver, aguenta até, acho que é 8 graus na escala Richter, uma coisa assim. Enfim. Vendo a televisão, né, porque o telejornal italiano só fala isso, parece que eles esquecem de falar todo o resto, né? Sabe como é que a mídia é, né? Eles gostam de ficar cozinhando o povo. Aqui na Itália, o jornal italiano ele tem essa mania de cozinhar muito o povo. Eles não dão notícias, eles pegam uma notícia só e ficam a semana inteira falando só aquilo. Ou pegam um pequeno grupo de notícias bem mornas e falam só aquilo. Se a gente quer saber algo sério, né, a gente tem que pesquisar na internet mesmo, ou então tentar procurar algum canal de telejornal um pouquinho mais globalizado, porque é muito fechado o jornal italiano. Então, eles estão falando só nisso, e nessa brincadeira de falar de terremoto, risco terremoto, etc, etc, mostrou-se um mapa geológico da Itália, e mostrou, para quem não sabe, o mapa da Itália é igual uma bota, né? Eu moro na parte de baixo da bota, seria no sul da Itália, a parte traseira de baixo da bota, perto do calcanhar, o calcanhar, aquela zona ali. Então, o que acontece? Eles mostraram um mapa sísmico, e aí eles deram 4 níveis de intensidade de terremoto. E tinha 2 áreas no mapa que estavam coloridas de branco. Essas 2 áreas, elas não entravam em nenhum risco. Não tem literalmente nenhum risco de nenhum tipo de terremoto. E as outras 4, eles começaram com amarelinho, uma cor alaranjada, aí mano a mano que aumentava a intensidade de risco. A mais fraca era amarelinha, a intensidade média, alta, aí já não foi para média, não foi para alta, né, de terremoto, muito alta e altíssima. Risco médio, alto, muito alto e altíssimo, se eu bem me lembro. Então era amarelo, alaranjado, vermelho fogo, né? Esse vermelho sangue mesmo, e vermelho bordô, quase vinho. Era a parte muito alta e altíssima, né? Aí eles mostraram um mapa e só para minha surpresa, a zona sul da Itália, ela está entre a probabilidade de risco de terremoto muito alta a altíssima. Foi aonde eu entendi que eu estou em cima de uma panela de pressão, ligada no fogo quente, pronta para explodir a qualquer momento. Dou uma outra notícia, eu estou morando a 300, 400 quilômetros do vulcão Vesúvio, classificado, se não um dos mais perigosos vulcões do planeta. A gente tem lá a Falha de Santo Andreas, né? A parte do Yellowstone nos Estados Unidos também, que se explodir, rebenta com os Estados Unidos. Mas a nível Europa, o vulcão Vesúvio, tem o Vesúvio no sul da Itália, na Sicília tem um outro vulcão que eu esqueci o nome. Então eu estou entre esses 2 vulcões, né? Nós digamos aqui, se eu pego o meu carro aqui agora e viajo, em 3 horas eu estou na cidade de Nápoles. E ali, se você não conseguiu... Você nunca viu a foto da cidade de Nápoles? Você baixa no Google, escreve imagem de Nápoles, Itália. E aí você vai ver aquela montanha gigante. E ao redor dela aquele tanto de casinhas. Nós estamos falando de milhões de pessoas habitando na cidade de Nápoles.
E se esses terremotos, né, que estão um pouquinho acima, porque Nápoles ela está mais ou menos na divisão entre o sul e o centro da Itália. O centro da Itália próprio dita é Roma, ela marca o centro. Para cima norte, onde está Milão e outras cidades ali, para baixo vem Nápoles. Então é a divisão ali. E nós estamos falando então a 2 horas de carro, né, 1 hora de trem-bala, que esse trem vermelho tem um Frecciarossa, que é um trem que caminha com muita velocidade também, né, que passa de Nápoles até Roma, faz acho que 1 hora e 40 minutos, não tenho certeza da informação, teria que conferir, mas é coisa muito rápida. Então, assim, só para dizer que a zona sísmica entre o centro e esse vulcão não estão longe, só para dizer. E eu estou mais ou menos a 3 horas de Nápoles e a 6 horas de Roma. E moro numa zona de altíssimo risco de terremoto ou risco muito alto. Não escapei. Na minha casa, de vez em quando aparece aquelas trinquinhas na tinta, não é na parede, na tinta. Sabe, às vezes você vê a parede está toda pintadinha, no dia seguinte você está ali tomando café, quando você olha, você vê aquela rachadura na tinta, na pintura da parede, né? É onde a gente percebe que pouco ou muito a casa sente alguma coisa. Moro num prédio novo, esse prédio onde eu moro, considerado com as construções da Itália, a gente vê aqui gente que mora em casa de 300, 400 anos, 500 anos, casas feitas de pedra. Desculpa o ruído de trás, é a minha máquina de lavar roupa, que quando funciona parece que está fazendo guerra. Mas, e aí essas casas é onde vocês veem na fotografia do jornal que elas estão caindo igual farinha. Quando elas caem, parece farinha no chão, né? Elas vão sendo destruídas e vira farinha mesmo. Eu moro numa construção mais nova, nós estamos falando de quantos anos? No máximo 40 anos, 30 anos que construíram. E o apartamento mesmo onde eu moro, próprio dito, ele não tem nem 15 anos. Então, é uma construção nova. Meu esposo disse que aqui tem muitos pilares reforçados, muito negócio de ferro, né? Viga de ferro. Então nós não. Ele disse que aqui se tiver um terremoto, cair igual farinha não cai. Eu acho que dá tempo da gente correr, né? Como eu moro no último andar, o máximo que pode acontecer é cair tudo, se for um terremoto muito alto, né? É cair tudo e a gente cair por cima, né? Cair por último. E aí, se vierem os bombeiros a procurar os nossos corpos, vai ser mais fácil de achar, porque a gente vai estar por cima da poeira. Quem mora abaixo, aí é outra conversa. Tô falando essas coisas justo para vocês terem uma ideia da minha situação, porque o pessoal pergunta muito, né? Me pergunta, Ana Paula, você tá com medo? Se tiver mesmo e tal. Posso garantir de olhos fechados que eu vou dormir de boa paz todas as noites. Eu deito para dormir e eu descanso, porque eu sei que se eu for embora pela fé e espero na misericórdia de Deus, Ele vai me recolher para o céu, né? Procuro levar uma vida de santidade, procuro levar uma vida correta. Contei no último vídeo que estava com uma pendência muito chata na minha vida, conseguimos resolver. E devagarzinho, meus irmãos, a gente vai galgando, né? Combatendo o bom combate, enfrentando a cada dia. Peço desculpa, eu vou falando perdendo fôlego. Eu estou tomando ferro para anemia, não que eu me considere anêmica nesse momento, mas quando eu começo a perceber que falta muito ar, é porque o ferro está muito baixo. Então eu começo a ter falta de ar. Então os irmãos me perdoem aí se de vez em quando eu parar e respirar um pouquinho, justo para recarregar aqui o pulmão de oxigênio. Amados, diante de todas essas notícias, só para concluir sobre o discurso do terremoto, eu imagino que se acontecer aqui comigo alguma coisa do gênero, terremoto, né? Tem a minha irmã em Belo Horizonte que vai saber, né? Ela vai saber de imediato. E ela vai espalhar a notícia aí para os irmãos em Cristo. E a tendência é uma pessoa espalhar para outra, né? E quem sabe alguém vai ter a gentileza de anunciar no seu próprio canal YouTube. Alguém que me conhece, alguém que de algum modo já ouviu algum vídeo meu, vai poder anunciar: a irmã Ana Paula faleceu porque teve um terremoto, ela não teve nem tempo de dar notícias. Mas não é para levar a sério. Tá nas mãos do Senhor. Se Ele me recolher, vai ser assim. Eu posso dizer também que eu tenho um pressentimento há muitos anos no meu coração, que eu não vou ver a morte.
É um pressentimento. Depois que eu ganhei meus filhos, eu também tenho um outro pressentimento. Eu não vou vê-los com barba. Ficou só isso no meu coração. Então, se eu não vou ver a minha velhice, né, eu não vou me ver enrugada na frente do espelho, eu acredito que eu não vou ver a morte, é um pressentimento. Não vou ver meus filhos com barba, porque a gente consegue, então, imaginar que na misericórdia do Senhor eu vou ser arrebatada. Amém? Mas está nas mãos do Senhor, meus amados. O nosso viver, o nosso morrer está sempre nas mãos do Senhor. Eu espero que com tudo isso, meu esposo, que ainda não se converteu 100%, eu vejo que ele teme muito a Deus e ele tende a me ouvir muito. Mas ainda não se converteu, não tem vontade de buscar o Senhor, não tem vontade de ler a palavra, não tem vontade de orar. Levanta todos os dias de manhã, vai trabalhar como está e toca o barco assim. À noite tende a sentar na frente do Facebook e dar uma olhada no que tem de melhor no Facebook. Está vivendo assim. É que ainda não aceitou o Senhor. Ele esses dias ficou meio assustado, né? Porque tem visto esses tantos terremotos na Itália. Amém? Mas está nas mãos do Senhor. E hoje de manhã eu levantei, fui ler a minha Bíblia e consegui ter um tempo maior com o Senhor. E eu vi um lado tão lindo na palavra de Deus. E sabe o que é, amados? Olha só. Imagina um homem e uma mulher, ok? Imagina um homem e uma mulher. Depois de um certo tempo, esse homem ama de todo o seu coração essa mulher e esta mulher de todo o seu coração ama esse homem. No final da situação, como que funciona? Se esse homem ama de todo o seu coração tal mulher e vice-versa, ela deseja estar na companhia dele ou ele deseja estar na companhia dela. Quando ela pensa nele, ela se emociona, né? O tal friozinho na barriga, é a alegria descontrolada, é aquela alegria que parece que vai explodir. Ela se emociona, né? Às vezes ele faz uma declaração, ele faz um gesto de amor, ela chora. E é aquela coisa, né? Um querendo o tempo todo estar pertinho do outro. É por isso que se casam, né? Quando casam, às vezes o homem vai trabalhar, a mulher também está ali cuidando dos afazeres da vida dela, trabalhando ou não fora. Ela fica o dia inteirinho não vendo a hora, né? Ela não vê a hora do marido chegar em casa, deles sentarem, comerem juntos, estarem juntos. É onde eles não conseguem se imaginar um sem o outro. Vocês já devem ter visto muitos casos, né, de casais até velhinhos, que a mulher ou o marido morre, passa um mês, passa uma semana, passa um pouco de tempo, morre o outro. De tristeza, porque eles estavam tão enlaçados, eram tão ligados que um não consegue simplesmente viver sem o outro. Eu estou falando desse nível de amor. E hoje de manhã eu consegui ver uma coisa muito linda, muito, muito forte da noiva para com o noivo, que é Jesus Cristo, nosso amado Yeshua HaMashiach, seu nome na língua hebraica, Yeshua. Se você vai comigo no livro de Lucas, capítulo 7, e eu peço perdão aos irmãos, porque eu tenho muita coisa ao meu redor que me distrai, né? Menino, vizinho chorando. Às vezes a sensação que alguém está vindo aqui à minha casa bater na porta para fazer alguma coisa, meus filhos que estão em casa hoje, apesar que estão quietinhos lá para dentro brincando, mas eu estou um pouco atordoada porque tem movimento, não é uma paz total, então aos pouquinhos eu até perco um pouquinho a concentração, peço aos irmãos um pouco de compreensão. Mas eu gostaria que os irmãos fossem comigo no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 50. E depois, se eu conseguir, né, eu vou ter que folhear a Bíblia, eu vou buscar algumas passagens que eu anotei aqui também. Não sei se eu vou conseguir ler todas, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Eu quero que os irmãos prestem atenção, porque se você entender com o seu espírito e com a sua alma o que eu vou passar para vocês hoje, vocês vão entrar numa nova dimensão de intimidade com Cristo. Amém? Eu gostaria de perguntar, e se você quiser, levanta o dedo. Eu não vou ver não, mas o Senhor Jesus vai ver. Quem é que quer entrar
num novo nível de intimidade com Jesus Cristo, levante a mão e Ele está te olhando. Eu já levantei a minha. Levantei a minha mão, levantei meu coração, levantei a minha alma, levantei a minha vontade de todo o meu ser, com toda a minha força, com toda a minha fé, com tudo o que eu posso. Amém, amados? Olha só. Convidou Jesus, estava caminhando ali nas cidades, pregando evangelho, curando, fazendo milagres, aquele giro, né, que ele estava fazendo, e um deles convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Quem eram os fariseus? Seria o clero judaico da época. Amém? Eram os fariseus. Tinha o grupo de fariseu e escribas, e eles andavam juntos. Os escribas, e se eu não me engano, eles escreviam. E os fariseus eram os mestres da lei. Amém, amados? Então, um fariseu convidou o nosso amado Senhor Jesus para ir jantar na casa dele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Entrou, sentou, tomou lugar à mesa e ficou ali, né? Imagina ele esperando a comida. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Como essa mulher entrou na casa desse fariseu, não sei dizer, provavelmente ela soube que Jesus estava na casa dessa pessoa. Imagino que era tudo país pequenininho, cidadezinhas pequenas, né, províncias, todo mundo conhece todo mundo. Eu imagino esse quadro, posso estar errada. Essa era uma mulher, ela era pecadora, ela soube que o nosso amado Messias estava na casa desse fariseu. Ela pegou um vaso de alabastro, que é um tipo de unguento, de um perfume, de um óleo perfumado, algo do gênero, um tipo de um perfume. E ela bateu na porta, com certeza, que eu não imagino que a casa desse povo ficava de porta aberta, apesar que cidade pequena, o povo tem mania de deixar tudo quanto é porta aberta, pode até ser, sei lá. Mas ela deve ter chamado a pessoa que morava naquela casa. Se o fariseu convidou Jesus para comer com ele, com certeza ele era casado e a sua esposa estava preparando, né, a comida. E eu sei que essa mulher consegue entrar na casa desse fariseu, amém? E ela chega ali, ela simplesmente já entra chorando, né? Ela entra com certeza muito emocionada. E ela então se coloca ali aos pés do nosso amado Jesus e ela começa com as suas lágrimas. Ela simplesmente pega uma crise de choro. E ela não fala nada, amados. Ela não fala. Eu imagino a cena, ela simplesmente entrando, né, naquela região ali onde estava a mesa, naquela sala, naquele cômodo, já com tantas lágrimas nos olhos, ela simplesmente se coloca de joelhos, ela se joga aos pés de Jesus com tantas lágrimas, né? Talvez estava até soluçando, e ela com os cabelos soltos, né? Ela começa a beijar e chorar, e beijar e chorar, e ela não tem palavra para se expressar a Jesus. Ela simplesmente chora, beija os pés do nosso amado, e ali com os cabelos ela começa a enxugar. Provavelmente ela deve ter ficado um pouco, né, desconcertada, tipo, meu Deus, eu estou molhando os pés dele com as minhas lágrimas, eu vou enxugar então. Provavelmente foi tudo uma reação muito, muito carinhosa, muito dedicada, muito sincera. Ela derramou a alma dela, o amor dela, a dedicação dela nos pés do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Eu imagino que essa mulher, para chegar nesse ponto, ela simplesmente não veio do nada. Ela simplesmente não, tem Jesus na casa do fariseu, eu vou lá e vou chorar, e aí pegou uma crise de emoção. Mas eu imagino que esta mulher já estava acompanhando o nosso Senhor Jesus. Provavelmente ela já estava observando ele, o seu agir, as curas que ele estava fazendo, os sermões, os tantos. Sabe quantos sermões o nosso Senhor Jesus fez antes desse capítulo aqui, 7 do livro de Lucas?
Ela provavelmente já o acompanhava, já o ouvia falar, já o ouvia pregar, já o via nas sinagogas, já via como ele era doce, carinhoso, dedicado às pessoas, aos pobres, aos oprimidos. Essa mulher, meus amados, ela se apaixonou totalmente por Jesus. Então, ela entende que ele está ali num local próximo, ao alcance, ela simplesmente vai e se joga nos pés dele. Ela não tem palavras, ela só tem lágrimas. E ela vai lavando os pés do nosso Senhor. Ela lava a alma, ela derrama o seu próprio espírito. Amém? Só para os irmãos entenderem. Essa mulher, ela amou muito ao nosso Senhor Jesus. Ela teve uma reação de expressão de amor da alma. Porque um ser humano, quando ele chora, ele não está fazendo na carne, tirando aqueles que estão fingindo, mas um ser humano, quando ele chora verdadeiramente, ele está expurgando a própria alma, está saindo do mais profundo dos seus sentimentos. A lágrima, de algum modo, ela espelha a sinceridade do coração de um homem. Se é uma lágrima de raiva, se é uma lágrima de amor, se é uma lágrima de alegria, se é uma lágrima de ira, uma lágrima de emoção, não interessa. Ela expressa o sentimento no qual aquela pessoa está com o coração cheio. E ela estava com o coração cheio de amor, como um rio que fluía dentro dela. Amém, meus amados? Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Provavelmente ele pensou, quando eu falo comigo mesmo alguma coisa, eu estou pensando comigo e eu falo comigo mesmo. Então ele deve ter pensado, pode ser que ele pensou em voz alta, pode ser que ele simplesmente pensou no seu coração. E a gente lendo várias histórias aqui do momento em que o nosso amado Jesus passou no meio desses homens, ele muitas das vezes conhecia o coração das pessoas, e a Bíblia deixa claro que ele conhecia os pensamentos, ele sabia já a intenção do coração das pessoas. O Espírito Santo, meus amados, ele mostrava para Cristo todas as coisas, porque quando Jesus veio como homem, depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele no Rio Jordão, quando ele foi batizado pelo João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, e o céu, vem a voz de Deus Pai: esse é o meu filho muito amado. Ali começa o ministério de Jesus. Ele vai para o deserto, fica 40 dias, ele precisa ser tentado, ele vence a tentação de Satanás, e ali ele já dispara a trabalhar. Cura daqui, milagre de lá, e prega a palavra, e pega a parábola, ensina, e vai, e tá. Então ele agia pelo poder do Espírito Santo. Tanto é que quando ele expulsa um demônio, os fariseus falam que ele fez pelo poder de Belzebu. E ali ele fala do pecado contra o Espírito Santo, porque ele fez pelo Espírito Santo. E se você lê o Novo Testamento, você vai ver algumas coisas na qual descreve Jesus agindo pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então aqui diz que esse fariseu, que convidaram o nosso Messias, disse consigo mesmo, e Jesus conhecia os pensamentos: se este fora profeta, quer dizer, se Jesus realmente era profeta, fosse profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Por isso que eu estou falando, aqui é uma cidade pequena. Aqui é uma região em que todo mundo conhece todo mundo. E esse fariseu conhecia aquela mulher. Ele sabia que ela não era flor que cheirava. Mas olha, ele não sabia que ela fora transformada pelo poder, glorioso do amor que atrai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala com isso mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E por ser um fariseu, eles gostavam de apontar o dedo para todo mundo. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, o nome do fariseu era Simão. Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dize-me, mestre. Olha só, dize-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele quem mais perdoou. Replicou-lhe:
julgaste bem, julgaste muito bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, e tu, Simão, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Tu, Simão, não me deste ósculo ou beijo, ósculo santo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, Simão, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amados, só um detalhe: os judeus, eles tinham uma tradição. Quando eles iam na casa uns dos outros para comer, não sei se para outras coisas, mas isso eu sei com certeza, eles tinham um hábito, o costume, a tradição de lavar os pés da pessoa que vinha visitar-lhes. Entendeu? É como se eu fosse na sua casa e eu entrasse na sua casa e você pegasse uma bacinha com água perfumada, me lavasse os meus pés. Lavavam as mãos, eles eram ungindo, pegavam óleo, ungia a cabeça da pessoa. Era uma tradição. E esse Simão fariseu não fez nada disso. Ele não fez nada disso. Essa mulher que estava lá não sei aonde, soube que o nosso amado Jesus foi encontrar o Simão. Ela pegou um vaso de alabastro, correu na casa de Simão, se prostrou aos pés de Jesus, lavou o pé dele, beijou ele, enxugou com os cabelos, ungiu Jesus com o tal do perfume. E aqui ele fala, 2 devedores, um deve 50, outro 500. O credor, sabendo que nenhum nem outro tinha condição de pagar, pagou, perdoou os 2. E aí pergunta, a quem ele amou mais? Aquele que devia mais dinheiro ou que devia menos? Aí Simão responde, o que tinha mais, a dívida era maior, ele amou mais porque era um valor mais exagerado, mais significante, né? E ali Jesus então compara as atitudes do fariseu para com as atitudes da mulher. Quem pecou mais? Jesus deixa muito claro, amados, nessa parábola, nessa história, não é uma parábola, nessa história, que aquela mulher tinha mais pecados do fariseu. Ele compara os pecados da mulher a quem devia 500 e os pecados do fariseu a quem devia 50. Amém? Só que ela, com a atitude dela, ela simplesmente foi perdoada. Mas também o fariseu, né? Eu acredito, porque o poder, né, de sabedoria, o poder de amor do nosso mestre era muito forte. O que eu quero dizer com isso, amados? O que eu vi nessa história, nesse fato que ocorreu no nosso tempo? Eu entendi que essa mulher pecadora que ungiu os pés de Cristo, ela foi muito sensível a Jesus. Creio que ela o amou tantíssimo para tratá-lo assim. Mas vejo também o Jesus Cristo, o Yeshua, com tanta sabedoria. Sabe, a sabedoria no modo como ele falava, que fazia com que as pessoas não tinham como resisti-lo. Porque ele não acusava pecado, mas o modo como ele expunha a realidade, a verdade das coisas com palavras tão sábias, até quem tanto sabia ficava sem palavras para reagir contra. E o que eu falo isso? Eu vou para vocês lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 6 a 11. Olha só, um outro exemplo aqui do nosso amado mestre. Eu espero que eu não me embrulhe aqui, eu espero que os irmãos consigam entender aquilo que eu quero falar, meus amados. Lucas 6,6, espera aí, deixa eu encontrar aqui, Lucas 6, eu vou ter que folhear muita Bíblia hoje aqui. Lucas 6,6, Sucedeu que em outro sábado entrou Jesus na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida.
Provavelmente estava cheia de artrite, artrose, ele não conseguia mais mover, estava seca igual um graveto mesmo. Vocês já viram esse povo que tem muita artrite, artrose, calcificação nas juntas, né? Elas ficam com as mãos ressecadas. Os escribas e os fariseus, sempre eles, observaram-no, quer dizer, observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado. Estava querendo entender se ele ia curar no sábado, porque para o fariseu, para o escriba, aquilo era quebrar o mandamento da lei, que ele estaria trabalhando no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, olha aqui a onisciência de Jesus. Jesus conhecia o pensamento dos fariseus, disse não aos fariseus, mas ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Então esse homem se levantou e permaneceu de pé. Estou ficando cansada, estou errando a leitura. Ele levantou e ficou de pé. Então disse Jesus a eles. Jesus, então, ele não vai lá e cura o homem de uma vez só. Ele vai ensinar uma grande lição, porque os fariseus estavam vendo, será que ele cura ou não cura? Se ele só curasse o homem, basta, os fariseus iam ter um argumento venenoso, é claro, para querer acusar Jesus. Olha como que Jesus comporta. Então disse Jesus a eles, aos fariseus: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Olha só como é que Jesus virou o jogo. Os fariseus estavam querendo acusar ele porque ele ia curar. Jesus, para operar aquela cura, ele trouxe o argumento. O que é lícito fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Curar, ajudar quem está precisando ou largar para lá? Aqui ele já julgou os fariseus por terra, né? Fitando, olhando bem nos olhos de todos ao redor, disse ao homem. Então primeiro ele dá autoridade, dá legalidade da justiça de Deus. Tem que se fazer o bem. E ele olhou todo mundo nos olhos. Então disse ao homem: estende a mão. E ele assim fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus, porque eles tinham que encontrar um motivo, né? E eles entraram em furor. Só, meus amados, que aqui a gente vê o coração dos ímpios, né? O coração dos perversos, o coração dos ambiciosos. E você vê como que Jesus, com sabedoria, foi fazendo a coisa sempre justa. E o que eu quero atrair a atenção dos irmãos, para que vocês entendam uma coisa que eu percebi de modo muito forte. Imagina, minha querida, vamos falar aqui na linguagem feminina, tá bom? Porque é mais fácil para mim. Mas isso não exclui nada o homem. Mas eu quero colocar aqui, tanto a nível de submissão, segundo a palavra de Deus, né? Imagina, minha querida, você, solteira sempre, tá? Você sem casar, o homem sem casar. Sempre uma coisa limpa, justa, inocente, pura. Imagina, você pertence a uma determinada comunidade, tá? Uma comunidade em que tem um homem que pertence também a essa comunidade. E você está sempre em eventos sociais e aquele homem também está sempre em eventos sociais. Então você vê como que aquele homem se comporta. Automaticamente aquele homem também vê como você se comporta, ok? E você vê ele sempre respondendo, agindo, retribuindo com sabedoria, com destreza, com amor, com humildade a todos que estão ao redor. Você vê toda vez que aquele homem fala, ele fala com tanta sabedoria, ele fala de modo cativante, ele fala de modo realmente preciso, correto, sábio, sincero. E você vai observando esse comportamento natural desse ser humano, ok? A minha pergunta para você é a seguinte: você não se enamoraria deste Senhor? Situações assim tão pesadas, na qual ele quase poderia perder. E você então entra naquela expectativa. E agora? Como que esse homem vai responder? Como que esse homem vai reagir? Como que esse homem vai sair dessa? Porque quem colocou ele na emboscada
é sábio, mais sábio do que eu, mais sábio do que os normais, são fariseus. São homens da lei, homens que conhecem a fundo tanta coisa. Eles estão todos os dias entre eles falando da lei. E de repente eles estão sempre procurando acuar, né? Colocando Jesus em situações em que uma pessoa normal, ela não conseguiria nunca, já na primeira, ou no máximo na segunda, caía. E Jesus sobrepõe-se, ele sai, ele consegue com sabedoria, com humanidade. Sabe, usar a palavra humanidade, a comparar-se com os atos de Jesus, chega a ser até um deboche quase, né? Porque eu acho que é muito mais do que isso, mas para nós, humanos, entendermos bem ao pé da letra as atitudes do nosso mestre, quando a gente fala que uma pessoa age com humanidade, essa pessoa ela é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que se importa, é uma pessoa sincera, é uma pessoa que tenta sempre fazer o seu melhor para ajudar o próximo. Então, humanidade é entender que as pessoas que estão passando por dificuldade e aflição são humanas. Eu não estou lidando com uma besta, com um animal, eu estou lidando com um ser humano. Amém? Então Jesus, ele tinha um senso de humanidade, ele tinha um senso de ternura, ele se importava, meus amados, com as pessoas, de um modo que não tem explicação humana para discernir, para descrever, para traduzir. A gente tenta entender, amém? Então é o que eu disse e repito, você acha que você não se apaixonaria por este homem? Quer dizer, você ia vendo de tempo em tempo tudo que ele faz, todos os atos, todo o seu comportamento, cheio de sabedoria, cheio de amor, cheio de humanidade, cheio de sinceridade, e ainda se sobrepondo aos fariseus, mas ainda ele o fazia com humildade, porque ele não se sentia melhor do que ninguém, meus amados. Estudando os evangelhos, você vê que Jesus, em momento nenhum, ele se sentiu melhor do que ninguém. Ele nunca se sentiu maior do que ninguém, no sentido orgulhoso, vaidoso da coisa. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, e isso ele nunca negou, porque era a verdade, é a verdade. Ele não podia simplesmente não falar isto. Mas se você observa, lendo os evangelhos, toda vez que ele fazia uma obra, um milagre, ele falava, não fala para ninguém não. E tentava esconder. Chegou um ponto que ele não conseguia esconder, ele não conseguia nem entrar nas cidades, que a folia de pessoas era tanto que ele caminhava de fora das cidades. É por isso que em um momento, ele faz um sermão dentro de um barco, porque não tinha como entrar nas cidades. Porque o povo estava apaixonado, meus amados. É claro, a maioria interessado no que ele podia fazer de milagre. A maioria estava preocupada em ser curado, porque gastar dinheiro com médicos, entre parênteses, da época, era o caso de pessoas que davam tudo que tinham para conseguir a cura e não conseguiam. Entendeu? Então, muitos estavam atrás de Jesus por interesse, mas nesse meio tinham pessoas como essa mulher, que chorou aos pés dele, que enxugou os pés dele com a lágrima, que derramou um vidro de alabastro nos pés deles, ungindo o pé dele, porque foi cativada, sabe? Se enamorou, apaixonou-se com Jesus. São pessoas que, na sua sensibilidade, compreenderam que ele era realmente o Filho de Deus, mas não só isso, não querendo desmerecer ou diminuir o ser Filho de Deus, por favor, mas viram em Jesus humildade, amor, preocupação, interesse, alguém que queria combater pela justiça, pelo correto. Eles viram nele que ele realmente os amava. Esses que se renderam a Jesus no tempo que ele caminhou na terra, eles não se renderam a Jesus, porque senão eu vou para o inferno, porque eu fui... Não! Eles se renderam a Jesus porque eles aprenderam a amar a Jesus. Essa é a mais pura verdade. Eu gostaria de dar um outro exemplo aqui, meus amados. Lucas 5, 29, 32. Vamos ver, 5, 29, 32. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Lucas 5 eu achei. 29, 20, ok, pequenininho, olha só. Jesus come com pecadores.
Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha a sabedoria da resposta. Ana, quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de imposto da época. Tinham os publicanos que cobravam o imposto justo, mas cobravam a mais, os ladrões. E tinham os publicanos justos, eram duas categorias, né? Mas aqui eu não quero entrar no detalhe para não me embrulhar, mas só para entender, publicano era quem cobrava imposto na época. Os fariseus odiavam os publicanos, eles os odiavam. Teve um publicano, que eu não me lembro o nome, e não vou arriscar chutar para não pegar pesado com quem lê Bíblia aqui, eu não quero ofender o irmão ou a irmã que lê a Bíblia ao pé da letra, né? Mas vocês sabem do que eu estou falando. Teve um publicano que simplesmente reconheceu o seu pecado, se apaixonou por Jesus e disse: eu vou devolver tudo que eu roubei. Acho que até algumas vezes mais, 3 vezes mais, né? Mas aqui eu não quero ofender quem lê Bíblia, hein? Mas os irmãos sabem do que eu estou falando. Sabe, amados, isso tudo foi a presença cativante e sincera de Jesus. Essas pessoas, elas deixaram de pecar porque elas entenderam que ele realmente as amava de todo o coração. É onde eu volto com aquele exemplo da mulher e do homem, que se amam, que se casam, que vivem uma vida juntas. É um desejando o outro, na totalidade do seu ser. O amor verdadeiro, ele não é só de âmbito sexual, mas ele vai muito além disso. Porque chega uma etapa na vida daquele casal que o sexo já não vale mais, porque eles não têm mais corpo para praticá-lo, eles ficam velhos. Não tem mais virilidade nem no homem, nem na mulher, acabou. O que resta? Resta, meus amados, quando eles vão dormir no frio, o pezinho que esquenta o outro. Resta o chazinho que eles tomam juntos. Resta a mãozinha dada numa matina de domingo que eles vão passear no parque. Resta os momentos que eles vão para a horta de casa deles e juntos eles colhem os frutos, as verduras, os legumes. Resta, meus amados, os momentos de comunhão, de conversa, de companhia, de solidariedade, de compreensão. Esse amor é o amor verdadeiro. Só que o amor de Deus, e aí quando eu falo o amor de Deus, eu incluo o Espírito Santo e o nosso amado Jesus Cristo. Ele está acima do amor mais complexo, profundo e sincero de um ser humano para com o outro. O amor de Deus, ou da Trindade, e quando eu falo Trindade, justo para expressar a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele é um amor que ele é além. É como se você quisesse juntar todo o máximo de expressão de amor de um marido para uma mulher, de uma mulher para um marido, de uma mãe para um filho, de um filho para uma mãe. Sabe, você conseguisse pegar todos os exemplos máximos de amor verdadeiro na Terra e multiplicasse pelo infinito, porque eu não posso nem limitar o número de vezes. Você multiplicasse por bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de zeros infinitos. Ali você encontraria a essência do amor de Deus para com o homem. A Bíblia fala que o amor de Deus é o tal do amor ágape, que eu não vou nem entrar no detalhe da expressão deste amor, mas eu posso traduzir que o amor de Deus é um amor que só Ele tem. O amor dele é acima da compreensão do homem. Nós não temos entendimento total para compreender o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor do Espírito Santo por nós. Jesus, quando ele andou no meio dos homens, em carne e osso, ele veio, nasceu como homem, ele amou os homens com amor ágape. Ninguém amou ele com amor ágape, mas ele amou a todos com amor ágape. E aqueles que estavam ao redor dele conseguiram perceber que o amor que ele expressava para com todos era um amor sobrenatural. O que significa a palavra sobrenatural? Sobre o natural.
O que é natural? É natural a mãe amar o filho, até morrer pelo filho. É natural o homem amar uma mulher e ir até o final da sua vida. E se ela morrer, depois ele morre de tristeza e solidão. É natural tantos tipos de amores extremos que a gente vê na humanidade. Mas o amor de Cristo era acima deste amor. E se era acima, estava numa média que o ser humano ainda não alcançou. E é isso, meu querido e minha querida, que fez com que esses homens o amassem de todo o coração. É isso que Deus pede para nós. Amais ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É isso que Deus pede de nós. Sabe, o nosso coração, comparado ao coração de Deus, é muito pequeno, para dizer de um modo mais simples e resumido. O nosso entendimento, o entendimento de Deus, ele é infinito, o nosso é limitado. A nossa força nem se fala. Mas ainda assim, esse limitado que somos, é o limite humano, carnal, desse corpo caído do pecado, ele no seu máximo, na sua potência máxima, exprime a vontade do coração de Deus. Deus, ele quer o nosso amor total. Não tem jeito, eu não posso rodear. Eu não posso ficar aqui querendo falar, não, se você amar só um pouquinho, tá bom. Não, Deus, ele quer o nosso tudo. Aí você fala, Deus é presunçoso, porque como ele pode querer que eu o ame assim? ele não pode só querer, ele merece ser amado assim. Deu para entender o pulo do gato aqui, minha amada? Ele merece ser amado assim, porque ele é acima da média. Se ele pede o seu tudo, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o seu ser, toda a tua força e capacidade, é porque ele se deu totalmente por nós também. Ele não é um Deus presunçoso sentado num trono glorioso que exige tanta coisa e não dá nada, mas ele deu o seu tudo. A Bíblia diz que quando ele deu Jesus, ele deu o seu melhor, porque o próprio Jesus é Deus. E se você lê no Velho Testamento, você vê a manifestação física de Jesus no meio dos homens. Quando ele aparece para alguns profetas, aparece para alguns personagens do Antigo Testamento. Tem quem diz que Melquisedeque era a presença do próprio Jesus. Diz que Jesus é sacerdote na ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não tem uma, não tem registro de onde ele veio. É como se Melquisedeque aparecesse do nada. Sabe? É um mistério o discurso de Melquisedeque. Melquisedeque, ele apareceu no caminho, se eu não me engano, de Abraão. E Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Um negócio assim. Não quero falar muito porque eu não me lembro bem a história, eu vou me embrulhar. Mas, várias vezes Jesus aparece. Ou você pensa quando, por exemplo, alguns falaram com Deus, né? A Bíblia fala de alguns do Velho Testamento que falaram com Deus. E Deus estava na forma de homem. Vocês acham que era Deus Pai? A única vez que eu acho que o próprio Deus Pai desceu na terra foi, acho que 3 vezes. A primeira vez foi na Torre de Babel. Mas ele não desceu sozinho. Ele fala, vamos ver o que está acontecendo. Se isso que estão falando é verdade. Deus desceu pessoalmente à terra. Uma outra vez que Deus desceu pessoalmente à terra foi quando ele estava com Adão, né? Adão e Eva. A Bíblia fala que Deus, ele descia todos os dias no final da tarde. Tem uma terceira vez que eu acho que é quando ele passou por Abraão. E aí Abraão teve que esconder o rosto e Deus falou, você vai me ver às costas, você vai me ver por detrás, porque se você me ver, você morre. Acho que foi isso, me perdoe. Talvez quando Moisés também recebeu as tábuas, né, dos mandamentos, ele subiu ao monte, e ali, o Monte Sinai, diz que o monte foi tomado de fumaça e de fogo e de trovões, era a presença da glória de Deus. São mistérios. Mas algumas vezes você vê a presença de um homem, do anjo do Senhor. Você vai ver Jesus no Velho Testamento descrito como o anjo do Senhor. Ana, como eu sei qual é o anjo do Senhor e é Jesus? Porque anjo vai estar escrito com a letra A maiúscula. Então, toda vez que você vê no Velho Testamento o anjo do Senhor escrito A com a letra maiúscula, é Jesus. É Jesus na sua forma gloriosa de Deus da eternidade passada. Amados,
Então, assim, ele deu Jesus, ele deu Deus. Olha, quanto que Jesus é Deus? No início, o verbo era Deus. Tá lá em Gênesis, né? Se eu não me engano. Posso estar chutando aqui. No início, o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Aí fala algumas coisas e fala, e o verbo se fez carne. É Jesus. O que é o verbo? É o falar de Deus. Eu posso estar tentando interpretar de um modo muito simples e pobre, mas quando eu leio essa passagem, no início o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, depois o verbo se fez carne, eu entendo que no início Jesus não era uma presença física diante de Deus Pai, mas ele estava no verbo de Deus. E ele era o próprio Deus. Eu não sei, sabe, por exemplo, eu tenho até medo de pecar, mas eu quero tentar trazer o mais próximo possível para os irmãos o que eu, Ana Paula, compreendo desse no início o verbo era Deus, o verbo estava em Deus e o verbo se fez carne. Você vê, no início a mulher, ela era Adão. Ela estava em Adão e ela se fez carne. Ana, o que você está dizendo? Quando Deus criou Eva, da onde que ele tirou? Do corpo de Adão, da costela de Adão. E a costela de Adão era o próprio Adão, meu amado. É como se eu olhasse para minha mão, para as minhas duas mãos que estão aqui na minha frente, tudo seca, que mudou o tempo aqui. Agora eu estou com a mão toda descascando, a palma da mão. Mas é a minha mão. E essa mão sou eu. Porque se eu cortasse a minha mão, eu já não seria mais. Ela é sempre minha, é parte de mim. Sou eu, é o que me completa. Então, no início, a mulher era o próprio Adão. Ela estava em Adão e ela se fez carne pela mão de Deus, que deu um sono profundo a Adão, pegou a costela dele e fez a mulher. Então, é como se Jesus, no início, fosse o próprio Deus, estava em Deus, e é como se Deus tivesse tirado uma parte dele, literalmente falando, e tivesse criado Jesus. Já na eternidade passada, Jesus estava lá, porque ele veio como anjo do Senhor na terra, mas depois ele nasce do ventre de Maria. E ele vem para salvar aqueles que o Pai o deu. Aqueles que Deus escreveu o próprio nome no livro da vida antes da fundação da terra. Dá para entender a profundidade de quem é Jesus? Jesus fala várias vezes no Novo Testamento, quem viu a mim, viu o Pai. Tem um momento que todos começam falando quem é Deus, Jesus, mas vocês não estão entendendo. Vocês estão olhando para Deus, quem vê a mim, vê o Pai. E ele fala, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. O que é um filho, amada? O que é um filho, amado? Eu tenho 2 filhos. Antes de eu conhecer o meu esposo, antes de eu vê-lo na face da terra, eu estava lá no Brasil, ele estava aqui na Itália. Mas eu já tinha, meus amados, no meu útero, o código genético, né, a parte que compõe, a Bíblia diz, a ciência fala que o homem é que determina o sexo da criança e tantas características, mas meu marido é branco de pele, eu sou morena, eu tenho um filho que é moreninho. Vocês acham que ele herdou essa cor moreninha do meu esposo? Que é um verdadeiro italiano europeu? É impossível, não tem ninguém na família do meu esposo escuro de pele, não como eu. Tem traços no meu filho que quem olha para ele fala, você é tudo a sua mãe, você é igualzinho a sua mãe. O cabelo do meu filho maior é todo aneladinho, crespo. Ele não herdou isso do meu esposo, ele herdou de mim. Não que eu tenha o cabelo crespo, mas eu tenho. Meus avós, por parte materna, a minha avó tinha cabelo crespo. Tem pessoas na família de meu pai de cabelo crespo. Então, meus amados, já existia um código genético, parte dos meus filhos já em mim. Agora eu posso estar falando uma grande besteira e quem entende de biologia é que me corrija. Mas se eu não me engane, a mulher, ela amadurece um óvulo ou 2, se ela for fazer gêmeos, a cada mês. Mas ela já nasce, quando o útero da mulher forma, as trompas, os ovários formam, já tem todos os óvulos ali. Dentro do útero da mulher. Ele só que tem que amadurecer. Então, de mês em mês amadurece um. De mês em mês amadurece um. Quer dizer, então, acho que a gente já carrega conosco toda a nossa condição de vida.
Então, o que acontece, meus amados? Meu esposo aqui, em contrapartida, também já tinha a parte genética dele que compunha meus filhos. Então, nós nos juntamos, nós nos conhecemos, vamos falar nesse nível bíblico, né? Quando o homem conhece a mulher. Então, eu engravido e eu tenho meus filhos dentro do meu útero, que se formam como uma sementinha. E no início, é uma coisa só. Quer dizer, se eu viesse a engravidar de novo, eu já tenho no meu corpo um óvulo que seria um futuro filho meu. Esse óvulo só tem que amadurecer e se formar e sair de mim. Então é uma coisa só. A Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então Cristo estava em Deus na forma de verbo, até onde a Bíblia me explica. A de lá disso são mistérios. E então ele era o próprio Deus. É como se os meus filhos um dia fossem eu, ainda antes de serem criados. Quando ele se tornou um feto dentro de mim, ele se tornou uma só carne, né? Através do meu esposo, porque parte dele, parte minha estava dentro do meu útero e formou um ser humano. Mas aquele ser humano, apesar de ser independente, era dependente de mim, quer dizer, faz parte de mim, fazia parte do meu corpo. Até que ele ficou maduro e pronto para nascer. Cristo nasceu como homem. Ele se fez carne. Dá para entender a profundidade da junção da Trindade? Nem me perguntem o Espírito Santo, porque esse eu não tenho nem como falar. Mas eu creio que é muito a mesma coisa. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele é independente de Deus, mas é Deus e ele é dependente de Deus, porque ele com Deus é uma coisa só. Porque se eu, Ana Paula, sou feita Trindade em carne, alma e espírito, eu, Ana Paula, não posso viver sem o meu espírito e sem a minha alma, porque se o meu espírito sai do meu corpo, eu morro. O meu espírito não, a minha alma e o meu espírito juntos saem do meu corpo, é o fôlego de vida que se foi. Talvez o próprio Espírito Santo de Deus, ele seja um fôlego de vida em Deus. Não que se ele sai de Deus, Deus morre, não. É onde eu falo, entram em compreensões ainda muito mais profundas da pessoa de Deus. Mas Deus maravilhoso, ele nos deu a ciência para fazer com que nós nos entendamos biologicamente, fisicamente, e a gente descobre que nós somos feitos de corpo físico, alma, que é os sentimentos, e o nosso espírito. Tanto é que na eternidade, nós vamos ser levados à eternidade na forma triune. Nós vamos ter um corpo glorificado, nós vamos ter o nosso espírito habitando neste corpo glorificado e a nossa alma glorificada junto com o nosso corpo habitando no corpo. Porque nós vamos ser sem pecados. Então, se eu vou ser sem pecado, como diz Paulo, se eu vou ser incorruptível, como descreve Paulo, a minha alma, que é o centro das minhas intenções e emoções, ela tem que se tornar literalmente como o meu próprio espírito. É como se juntasse numa coisa só. A minha alma, o meu espírito, o meu corpo, em uma só mentalidade, em uma só nova natureza, natureza glorificada. Então não mais haverá pecado em mim, porque Deus vai terminar a obra que ele começou. Amém, amados? Então eu entendi hoje de manhã mais essa base do porquê que as pessoas que realmente amaram a Cristo o amaram. Isso serve para Deus, serve também para o Espírito Santo, porque se você lê o Velho Testamento, você se apaixona, se enamora de Deus, você sente a dor de Deus, a alegria de Deus, a injustiça que fizeram com Deus, a justiça, os momentos de arrependimento, de tristeza, de traição, de tudo. Você vê como que Deus fez de tudo no Velho Testamento para tentar fazer o melhor, para fazer os homens o amarem. Mas Deus, ele faz isso para provar para nós que o homem, por ter caído, sempre vai ser falho. E se Deus não completar a obra, se Deus não salvar, se Deus não o atrair com seu amor e transformar através da operação do Espírito Santo, fazendo de todos esses homens a sua própria casa, vai acabar como aqueles que estão no inferno, sem a presença de Deus. São homens e mulheres que não se enamoraram de Deus. Os fariseus, eles não se enamoraram de Deus. Mas por quê? Porque Jesus com eles não foi tão eficiente? Não, amados. Olha lá o pulo do gato número 2 do dia de hoje. Os fariseus, eles tanto entendiam a glória de Cristo,
que toda vez que Cristo sobrepujava, né, ultrapassava as expectativas dos fariseus com as suas extremas inteligentes respostas e atitudes, como eu li aqui agora, eles ficavam com raiva. Eles ficavam querendo arrumar um jeito de pegar Jesus. A meta dos fariseus era ferrar Jesus. Desculpa a expressão vulgar, mas é a realidade. Eles viviam em pró de arrumar um jeito de jogar Jesus no buraco. Porque eles viam e viam e viam e viam e viam esse amor verdadeiro, esse ser de Cristo. Mas eles amaram mais a eles mesmos. Porque o ser humano, ele não consegue viver sem amar. Ou ele vai amar a Deus, ou ele vai amar a si mesmo. E Satanás junto, né? Porque se você ama você e a sua carne, você automaticamente começa a amar também a Satanás. Porque Satanás, ele está pronto todos os dias com uma bandeja nas mãos, te oferecendo pecado, te oferecendo concupiscência, te oferecendo ferramentas para você pecar. E você, como ama muito a sua carne, você então pega. Satanás oferece nova tecnologia para você pecar mais sexualmente. Então ele cria o computador, ele cria a internet, ele cria a banda larga, ele cria os vídeos no YouTube e outros tipos de sites, ele cria pessoas, né, que ele dá para pessoas ferramentas de inteligência para colocar a pornografia no máximo que pode do prazer. E você já ama pornografia, você então aceita a ferramenta, aceita a oferta de Satanás e se joga de cabeça na pornografia virtual. Você às vezes ama roubar, ama extorquir, coagir, criar problemas, ganhar nas costas dos outros e oportunidades. Satanás olha e fala, aquela ali ou aquele ali gosta de ganhar a vida fácil, então eu vou aproveitar e vou criar uma oportunidade. Vamos ver o que ele escolhe. Se ele vai querer ser honesto ou se ele vai agarrar com dentes, unhas e dentes essa oportunidade. E ali ele bota a bandeja da oportunidade da vida fácil e a pessoa pega com toda a sua gana, com toda a sua força, com toda a sua alegria e está satisfeito. É onde muitos começam literalmente a adorar Satanás. Amados, essa é a realidade do amor. Essa é a realidade do coração do homem. Essa é a realidade nossa. A minha pergunta hoje para você é a seguinte: você tem sido cativado por Deus ou por Satanás? Você tem começado a prestar atenção no caminhar do Senhor Jesus na sua vida, te chamando quando diz lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo? Ou você está vivendo as artimanhas que Satanás está te oferecendo porque você ama o mundo? Eu tinha alguns outros textos, eu vou só dar as referências para os irmãos, para não ficar muito grande aqui a palavra, mas vocês vão ver aqui Marcos 1, capítulo 1, do 40 ao 45, é a cura de um leproso, onde o nosso amado Senhor Jesus dá uma outra lição de moral nos fariseus, mas sempre com tanta sabedoria, com tanta destreza, com tanto amor para os outros que percebem. Mateus 15, 21 a 28, a mulher cananeia, que ela tem um problema, se eu não me engano, de uma filha endemoniada, doente, aqui me perdoem, e ali ela não é judia, ela não é da turma ali, da turma do povo judeu, e ali Jesus fala, né, que ele tem que dar primeiro para aqueles que estão sentados à mesa. Aí ela fala, mas o cachorrinho pega a migalha que está debaixo da mesa, né, ela se coloca como um cachorrinho pegando as migalhas dos milagres de Deus. Ela entende que ela é inferior a esse nível, né, porque a ideia é essa, Jesus ele veio para o seu povo negou, então ele foi para o resto do mundo. Então quando ele veio operando milagres na terra, ele veio para os judeus, então tudo que era de lá de judeu era considerado, naquele momento, não é para você, eu não estou aqui para te abençoar, para te servir, para te ajudar, mas essa mulher, a sabedoria, ela fala, as migalhinhas caem no chão, então eu quero essas migalhinhas, e Jesus fica espantado, fica impressionado com a fé dessa mulher, né?
Ele fica impressionado com a fé dessa mulher e vai, sua filha está curada ou está liberta, não me lembro, tá? Então essa história é linda, eu acho ela linda, e a gente vê Jesus sempre comovido com todos, viu? Vocês vão ver o quanto que ele amou a todos. Em Mateus 13 também vocês vão encontrar alguma coisa do gênero, tá? Amados, eu acho que eu consegui expressar aqui o que eu queria hoje de manhã. Isso que eu queria falar, porque é tanta coisa que eu quero falar e eu acabo me perdendo um pouquinho. Me perdoem, meus amados, a gente fica com a cabeça um pouco a mil, né? É tanta informação. Olha só, hoje, quem está observando o caminhar de Deus, o caminhar de Jesus, o caminhar do Espírito Santo é a igreja. Porque qual é o próximo objetivo de Deus para com a humanidade, segundo você? Arrebatar a igreja. Essa é a próxima meta no calendário de Deus. Eu vou arrebatar o meu povo. Não tem dia, não tem hora, mas tem o tempo. Os tempos estão aí. Ele fala, Jesus falou para os fariseus, vocês sabem discernir o tempo. Se o céu fica vermelho de tardezinha, vocês sabem que amanhã tem chuva. Se o vento vem quente do sul, vocês sabem que vai fazer calor, né? Não é um negócio assim, mas não sabem discernir os tempos de Deus. Porque eles começam a pedir um sinal. Você realmente é o filho de Deus? Dá um sinal. Então ele deixa muito claro, você já estudou no meu canal comigo em vários vídeos, você vê que Deus deixa muito claro que o dia, a hora, a gente não vai saber, porque ele vai vir como um ladrão, ele vai te pegar de surpresa, porque ele quer você natural, ele quer que você o ame naturalmente, não forçadamente, porque se nós soubéssemos a data e o dia do arrebatamento exatamente, meus amados, muitos de nós iriam aprontar até uma hora antes. Aí faltando uma hora para o arrebatamento, porque fala dia e hora, então eu entendo que tem uma data, calendário romano, gregoriano, fale como você quiser e hora, porque nós somos o resto, nós não somos os judeus. Então para todo o resto o calendário é esse que gira no mundo inteiro, justo? Então nós saberíamos uma data e uma hora exata, hora 1, hora 2, hora 3, horas 2 da tarde, 2 da noite, que hora? Então muitos de nós ia pecar até meia hora antes de ser arrebatado, ia falar, eu vou deixar as últimas meia hora para fazer uma oração de arrependimento. Vocês acham que ia subir alguém, meu querido? Eu vou ser sincera, eu não subiria não. Se eu, Ana Paula, soubesse a hora exata do arrebatamento e o dia, eu ia ficar. E eu falo para os irmãos porque eu ia ficar, porque eu ia pecar, meu querido. Eu ia deixar a minha carne entrar com as suas concupiscências em ação. Eu ia focar no trabalho, eu ia focar no dinheiro, eu ia focar na beleza, eu ia focar no entretenimento. São as coisas que eu mais gosto, que todos nós gostamos. Eu ia focar, tanto tem tempo. Sabe o que eu faço? Eu me faço uma agenda. Faltando uma semana, eu vou começar a renunciar a tudo. Mas enquanto não chegar a data, eu vou aprontar. Porque ele é um Deus que perdoa. E eu vou chegar com sinceridade, porque o ser humano acha que ele pode fazer na força do seu próprio braço, meus amados. Eu tenho certeza, eu falo de mim, eu ponho a cara a tapa aqui para mim mesma. Eu tenho certeza que eu ia começar a focar o mundo com toda a minha força. Eu ia amar um projeto novo de vida a cada mês, eu ia lutar por isso, eu ia lutar pela minha vaidade, eu ia pecar. Tanto se eu arrepender, mas faltando um pouco antes daquela data, Deus me salva. E aí, meus amados, eu ia me distrair. Talvez eu não pecaria com todas, né? Muitos iriam enfiar a cara mesmo na porcaria, para não falar outra palavra, iam fazer de se lambuzarem. Talvez muitos não iam nem pecar tanto, mas iriam ficar mais distraídos. Já que tem uma data, eu vou fazer o seguinte, eu vou reservar um mês antes, talvez aqueles que se dizem mais santos poderiam dizer, eu vou reservar um mês antes para me consagrar, jejum e oração todo dia. Mas até isso eu vou viver a minha vida. Eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou procurar como resolver melhor a minha vida, eu vou amar mais alguém, ou não? E aí, meus amados, nós iríamos perder o azeite. Porque o azeite, ele é acrescentado dia após dia. Tanto que as 5 virgens nécias, elas vão comprar o azeite no final das contas.
Chegou, eis o noivo, vamos comprar o azeite. E elas não conseguem comprar, não se sabe, que a Bíblia não explica se elas voltam com azeite. Só que elas voltam mais tarde, batem na porta, imploram. A porta nem foi aberta. Eu não vos conheço. Quer dizer, não teve tempo de relacionamento. E quem nos dá o relacionamento com Deus? O Espírito Santo. Então, se eu não tenho tempo pela fé de me empenhar e me aplicar nas Escrituras, porque aqui está o nosso maná. Eu não vejo o maná de Deus de lugar nenhum, a não ser na Bíblia. Aqui está o meu maná. Se eu não busco na Bíblia o maná de cada dia, de que serve buscar em pregações e em outras coisas mais? Eu posso amar ouvir pregações, eu posso amar estudar a Bíblia, assim, através do YouTube, pela boca de alguém. Mas se eu não parar de livre, espontânea vontade e voluntariado a pegar minha Bíblia e ler todos os dias 10 minutos, cadê a conexão? Porque o Espírito Santo ele só vai conectar com você, com seu intelecto, com a sua compreensão, de modo que aquela mulher que chorou e lavou os pés de Jesus se conectou a Jesus porque ela acompanhou a Jesus, ela viu a Jesus, ela se sensibilizou. Hoje nós não vemos a Jesus, hoje nós não acompanhamos Jesus fisicamente, tete a tete, olho a olho. Você não pode caminhar de cidade em cidade, você não vai ficar sabendo que Jesus está na casa do seu vizinho lá jantando, você vai lá e vai chorar nos pés de Jesus. Não! Você hoje só pode acompanhar o nosso amado Cristo Jesus, Yeshua, pelo Espírito Santo. Porque é Ele quem te dá discernimento, Ele que te convence do pecado, do juízo, do amor de Deus. Então, se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você não permite essa ceia, eu ceiarei com Ele e Ele comigo, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com Ele. Quer dizer, essa ceia que disse Jesus em Apocalipse, é um maná diário da palavra, que entra no teu espírito, entra na tua alma, entra no teu âmago através do Espírito Santo, porque Deus ceia com você, Cristo ceia com você hoje através do Espírito Santo. Se a gente soubesse o dia e a hora do arrebatamento, você pode ter certeza, você iria chegar de barriga vazia na hora do arrebatamento. Agora eu vou comprar o óleo, vou caçar o Espírito Santo, cadê? Não tem tempo, minha linda. É por isso que o arrebatamento não tem data. Tem gente que diz que se tivesse data, Satanás ia cerrar o céu, os demônios, principados, potestades, ia ficar lutando com os anjos de Deus. Mas pode Satanás contra a vontade de Deus? Se Deus decidiu que Ele vai arrebatar o povo dele, não existe principado, não existe potestade, não existe nada que vá poder impedir, meu amado. Porque eles já estão tentando impedir agora. Desde que você nasce, antes de você nascer. Por isso que tem muita gente matando profeta através dos abortos. Satanás, ele não vai esperar o céu se abrir para que a igreja entre, para ele então entrar atacar. Não vai ser no abrir e piscar de olho por isso, por causa dele e dos seus demônios. Não. Mas vai ser porque Deus quer cativar o teu coração. Ele quer que você se enamore dele dia após dia. Porque quando você souber que ele está sentado na casa daquele fariseu, você vai lá com o seu vaso de alabastro, como é que diz a palavra? Derrama esse vaso nos pés dele, chore e enxugue os pés do seu amado Jesus com seus cabelos e ele perdoe os teus pecados. Deu para entender? Deus, ele é rico. Deus, ele é infinito e ele é glorioso. Nós sabemos. As ofertas do céu para os cristãos são infinitas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente imagina tanta coisa. Fala de rua de ouro, fala não sei do que daqui, não sei o que dali. Mamma mia, quanta glória. Mas Deus não quer que você o ame por isso. Jesus não quer ser amado pelo reino que ele tem para te oferecer. O Espírito Santo não quer ser amado porque ele é glorioso e na sua glória ele tem tanto para te dar e vai te dar um corpo glorificado, porque é ele que vai transformar o nosso corpo, imagino eu. Posso estar errado? Mas a Santíssima Trindade, Elohim, se eu não me engano, ele é chamado pelos judeus. Quando se referem à Santíssima Trindade, eles dizem Elohim. Ele quer ser amado porque ele te ama tanto. Ele quer que você perceba as atitudes que ele tem para com você.
Ele quer que você perceba o quanto Ele te ama e como que Ele se expressa para com você na sua própria existência. Ele quer que você reconheça às vezes que Ele te compreende, que Ele te perdoa, que Ele te consola. Ele quer que você entenda como que Ele se comporta para com os outros. Você precisa conhecer a Deus. E se você o conhece, você o ama. E essa é a base para subir para o céu. A noiva ama o noivo. O noivo ama a noiva. A Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, ora vem Senhor Jesus. A mulher que ama o seu esposo para casar com ele, ela não vê o dia que chega o casamento, que ela já não aguenta mais estar longe do seu grande amor. É assim que Jesus Cristo quer te ver. Já não aguentando mais para conhecê-lo, para estar com ele, para nunca mais ficar longe dele. Estar com ele na sua totalidade, no seu máximo. Você está preparado, meu amado, minha amada, para isso? Eu só posso dizer para você uma coisa. Se essas palavras que você ouviu aqui hoje, nesse estudo, nessa meditação, acho que a gente pode chamar de meditação, se essas palavras tocaram um pouco o teu coração, e se você realmente está comovido e está decidida ou decidido a conhecer Jesus, eu vou te dar só o caminho. Daí para frente é com o Espírito Santo. Leia a Bíblia. Pois é lendo a palavra que eu hoje de manhã vi essa mensagem tão linda. Eu sei, eu gostaria de ter expressado muito mais, porque eu li essa palavra hoje, era 6:30 da manhã. Eu comecei a falar dessa palavra já às 9 e pouco da manhã. Passaram-se praticamente 1h30, 2 horas. Quer dizer, aquele fogo, no momento em que eu entendi essa mensagem foi mas o fogo, na hora que eu passei para os irmãos, ele já estava um pouquinho menos. Glória seria dada se eu conseguisse, assim que eu li essa palavra, já pegasse o microfone e começasse a registrar, mas todo mundo estava dormindo, meu marido tinha que trabalhar, um cassino. Então eu só pude fazer quando eu realmente tive espaço para fazer, tive tempo para fazer, que é agora. Mas ainda assim, nem menos por isso, essa palavra deixou de ter o conteúdo que ela precisava de ter. E você vai aprender, como eu tenho aprendido há todos esses anos, lendo a palavra de Deus, a amá-lo cada dia mais. Porque nós não podemos vê-lo fisicamente, nós não podemos receber milagres todos os dias dele. Ele não fala todo dia conosco através de sonhos e visões. Pelo menos não comigo e a maioria dos santos que eu conheço, ninguém diz que Deus todo dia sonha, conversa com eles em sonho e visão. Queria eu, meus amados, poder perguntar, Senhor, quando o Senhor vai voltar? Senhor, vai ter tragédia? Senhor, onde eu moro vai ter terremoto? Deus, meu marido vai ser salvo? Perguntava isso na oração antes de dormir, daí estava para dormir, depois de 10 minutos havia um sonho, ele aparece para mim e me responde tudo, de mão beijada. Não. Amados, eu quero resumir uma coisa para os irmãos, para quem ainda não está entendendo. Você só pode amar e aprender a amar alguém se você lutar para amá-lo. Se você trabalhar, se você perseverar, se você procurar, porque Deus se declara a si mesmo escondido, como um tesouro escondido, sempre. Leia a parábola da Dagma lá, da pérola. O homem vai num lote, começa a andar, encontra uma pérola preciosa. Então, como é que é isso? Eu não sei o que é. Eu sei que ele arruma a pérola. Então, ele compra o lote inteiro, enterra a pérola para que ninguém... Ele vende tudo que tem, compra o lote só para ter a pérola lá. Amados, você está entendendo? É fácil Deus aparecer para mim todo dia através de sonho e visão e falar tudo. Eu faço uma pergunta, daqui 2 semanas, sonho. Deus me respondeu. Pode ter isso acontecendo aí? Pode ser que sim, tem tanta gente que diz que todo dia está sonhando com Jesus, todo dia está sonhando, todo dia. Pergunta aqui, de manhã, de tarde, Deus já aparece em visão, já dá resposta, e eles abrem a Bíblia, aquele texto já bate. Pode ter, não sei, a Bíblia diz que nós não podemos, conhecer o modo de operar de Deus, mas comigo e a maioria das pessoas que realmente amam a Deus, isso não acontece. Isso não acontece. Jesus disse para Tomé, beato aquele que não viu e creu. A gente ama pela fé. Sabe quantas perguntas eu tenho para Deus?
Sabe quanta coisa eu gostaria que Deus me mostrasse? Hoje mesmo de manhã eu falei, eu queria tanto ver um sinal no céu, algo que realmente me chocasse, pra eu filmar com o meu telefone e tacar no YouTube, mostrar pro meu marido, fazer eu não vejo. Eu vejo alguma coisa de diverso, mas dizer que eu vejo realmente algo próprio que me faz ficar até com medo, esbranquear, não vi. Sonhos eu tenho de vez em quando, mas nem por isso eu deixo de procurar a dracma. Deus para mim é um mistério. E a gente vai descortinando esse mistério dia após dia através da comunhão das Escrituras. Daí, se Ele quiser me dar sonho, se Ele quiser me dar visão 2, 3 vezes por ano, aleluia! A coisa mais linda é uma experiência que a gente não esquece. Porque a gente sente um contato tão grande com o mundo espiritual através de um sonho, de uma visão. Mas eu espero que Ele fale comigo na palavra através da fé. Eu creio que Ele me mostra as coisas que Ele tem que me mostrar e Ele me mostra aquilo que eu preciso ver. Não o que eu quero ver. Eu quero tanta coisa, mas Ele me mostra o que eu preciso. Deus, Ele mostra para você o maná de cada dia. Você, Ana Paula, hoje precisa entender tal palavra. Você hoje precisa entender como amar o meu filho e por que o amavam tanto. Por que tal mulher um dia chegou a chorar nos pés dele, enxugou os pés dele com cabelo, ungiu o pé dele com perfume. Por quê? O que a levou a se motivar de tal modo e até se perdoar, ser perdoada dos seus pecados? Você tem que entender isso hoje. Te basta, não te interessa mais nada. Se vai acontecer um terremoto debaixo da sua casa, é uma alta conversa. Hoje eu quero que você entenda isso. E eu tomo posse pela fé e fico feliz, amados. Amanhã pertence ao amanhã. Pertence a Deus. Se Ele quiser me mostrar alguma coisa, vai mostrar. Ele me mostra. Outro dia me mostrou um sonho aí que eu não entendo ele até agora. Mas amém. Mostrou. Tem alguma coisa por detrás desse sonho? Tem. O quê? Não sei. Mas eu não tô, sabe, desesperada. Eu quero sonhar de novo. Me mostra de novo. Não, eu quero preocupar em ler a palavra. Eu quero óleo, eu quero crescer em relacionamento com o meu Cristo. E que essa palavra, minha querida e meu querido, seja realmente como um fogo consumidor no teu coração no dia de hoje. Queimando toda a indiferença, toda a prostração, toda a preguiça, todo o comodismo. E acendendo a chama da verdade, do amor, da paixão, do querer, da sede, da fome do Senhor. Amém? Esse é um tipo de palavra que eu tendo a falar e não parar mais, porque uma coisa puxa a outra, mas eu vou parar porque o vídeo já está um pouquinho grande e eu acredito que eu já passei o que precisava ser passado. Então eu só posso desejar a cada um de vocês que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar com sabedoria, sensibilidade, discernimento, entendimento, fome e sede dele mesmo, um amor indescritível por ele. Amém, amém e amém.